Vamos deixar para fazer a coleta no final, para a gente não atrapalhar essa comunhão tão gostosa que Deus tem preparado. Os avisos também, podemos, né? Para a gente continuar adiante. Não sei se meu óculos está aí, está aqui? Está aí para mim, uma coisa. Quando nós assistimos esse vídeo a primeira vez, a gente ficou tão impactado que foi procurar saber, e esse relato é verdadeiro, irmãos, é verdadeiro. Eu creio no Deus a quem eu sirvo, irmão. Creio de todo o coração. Vamos nos colocar de pé para ouvir o texto santo da palavra de Deus. Vamos ler a santa palavra do Senhor, então, no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 21, Apocalipse de São João. Podemos? Os novos céus e a nova terra. Eu vi um trono, um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Somente até aqui, irmãos. Amém. Podem vos assentar, queridos. João, irmãos, não teve essa revelação deitado num sofá, comendo do bom e do melhor, bebendo do bom e do melhor, farto de dinheiro, de liberdade. Ele teve essa visão do meio do seu exílio, da sua solidão, do seu medo, da sua preocupação como homem. Ele já tinha visto os demais servos, amigos seus, serem mutilados, Pedro crucificado de ponta cabeça, Tiago foi esfolado vivo pelas ruas da cidade, amarrado numa carruagem e arrastado até que a pele do seu corpo inteira se desgrudou. Esse João foi lançado num caldeirão de azeite fervendo, como um óleo que você frita coxinha, frita pastel. E o óleo, além de não queimar ele pegava com uma cumbuca o óleo e despejava em cima da cabeça, de dentro do caldeirão. Porque Deus faz essas coisas com o seu povo. Deus livra o seu povo. Deus guarda o seu povo. Deus, hoje foi a palavra que Deus mandou de manhã. Deus é guarda fiel do seu povo. Eles ficaram tão assombrados com aquele acontecimento, de ver aquele homem num ferver vivo dentro daquele caldeirão, que falaram: matar nós não podemos, porque tem alguma coisa estranha, alguma coisa diferente nele. Estranha para eles, porque o poder de Deus manifesta na vida do crente é estranho. Para o mundo ver um crente falando em língua é estranho. Para o mundo ver o crente fazer uma vigília é estranho. Para o mundo ver o crente ungir um doente é estranho, quando a medicina fala que não. Mas para nós não. O Senhor disse na sua palavra: eu conheço as minhas ovelhas e por elas sou conhecido. Tem nada estranho. Nós sabemos bem quem é o Deus a quem nós servimos.
Então exilaram ele na ilha de Pátimos, irmão. Era o chão que ele pisava e o céu que cobria sua cabeça. Não tinha ninguém, não tinha companhia, não tinha abrigo, tinha solidão e a certeza da morte. Mas saiba você uma coisa, se você estiver no alto de uma montanha, Deus é contigo. Se você estiver dentro de um calabouço, Deus é contigo. Se você estiver no meio de uma multidão, Deus é contigo. Se você estiver exilado na ilha de Pátimos, como esteve João, Deus é contigo. Onde você estiver, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Mas na hora da prova acontecem coisas diferentes na nossa vida. Na hora da prova, a gente se achega a Deus. Na hora da prova, a gente ora mais. Quando todas as portas se fecham, a gente deixa de crer no trabalho, deixa de crer no médico, deixa de crer no governo, deixa de crer no dinheiro e começa a acreditar em Deus. E começa a se entregar a Deus e dizer: Senhor, eu só tenho o Senhor por mim e eu preciso crer em Ti. Quando todas as portas se fecham, a do céu continua bem aberta. Conta a história que aos domingos de manhã ele cultuava ao Senhor. E numa pedra ia marcando os tempos da sua prisão, do seu exílio. Irmão, o povo de Deus passou no deserto e foi vitorioso. Os hebreus passaram na fornalha de fogo ardente e foram vitoriosos. Paulo foi picado pela víbora, foi vitorioso. Jonas desceu no ventre do grande peixe, foi vitorioso. Daniel desceu na cova dos leões, foi vitorioso. João foi exilado na ilha de Pátimos, foi vitorioso. E o Senhor te pergunta: o que vai ser da tua vida? E você responde aí: eu sou um vitorioso, Senhor. Eu sou um vitorioso, uma vitoriosa na tua presença. E quando você olha para os dias da tua prova, quando você olha para os dias que passaram na tua vida, quando você olha para as coisas que aconteceram lá atrás, e tudo o que Deus te tirou, o que Deus te livrou, o que Deus te preparou, hoje você tem que dar muita glória a Deus, porque você é um vitorioso, uma vitoriosa. E nessa ilha de Pátimos, Deus deu não só a ele essa revelação, mas tantas outras maravilhosas. Ele viu um rio de água cristalina que procedia do trono da glória de Deus, o rio da água da vida. Bendito seja o nome do Senhor. E é esse rio que Deus te convida essa noite: bebe dessa água, come dessa comida, bebe dessa bebida e glorifica a Deus, porque o teu exílio não vai te matar, a perseguição não vai te matar, a doença não vai te matar. O Senhor diz por essa santa palavra: eis que eu faço novas todas as coisas. Deus enxuga dos teus olhos toda lágrima. Hoje Deus dá uma ordem não para você, não para a tua mente, não para o teu coração, mas hoje Deus dá uma ordem para os teus olhos: não chorem mais. Hoje Deus dá uma ordem para a tua mente: não tenha mais maus pensamentos. Hoje Deus dá uma ordem para o teu coração: não se angustie mais. E o Senhor dá uma ordem para você: amiga minha, formosa minha, levanta-te e vem. O tempo de cantar chegou. Eis que a noite é passada, o inverno é passado, e ouve-se lá na penha a voz da rola cantando. É tempo de vitória na vida da igreja. Primavera é a estação da vida, primavera é a estação da criação, é a estação da multiplicação. Mesmo nós estamos no inverno nessa terra, no verão nessa terra, a tua alma está no inverno espiritual, mas hoje Deus te diz: glorifica a Deus, eu estou te chamando para a primavera agora. Glória ao nome do Senhor. Eu estou te chamando para a alegria de Deus agora. Eu estou te chamando para a realização agora. Hoje eu dou ordem, te diz o Senhor, ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste, ao governo,
ao banco, ao médico, ao juiz, ao advogado, ao vizinho, ao chefe, ao funcionário, ao pastor, ao padre, ao ancião, ao pai de santo, ao mentor, a quem quer que seja, libera aí a bênção da minha igreja. É o nome do Senhor, libera aí a bênção da minha igreja, liberta aí a minha igreja agora, no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é pregada no céu, é pregada na terra, é pregada nos confins da terra, é pregada debaixo da terra, mas se você escrever na comunhão nessa palavra, agora a palavra vai ser pregada lá no inferno. Demônio, solta aí essa alma que você está aprisionando, solta aí esse sonho que você está aprisionando, solta aí esse jovem que você está aprisionando, solta aí essa irmã que você está aprisionando, solta aí esse músico parado que você está aprisionando, solta aí esse pastor que escondeu a Bíblia embaixo da cama. Libera agora, irmão, dá glória a Deus. O Senhor está te soltando para uma grande obra na terra que você nunca imaginou. Esse foi o pago de ser fiel a Deus? Esse foi o pago de ter acreditado no Senhor? Esse foi o pago de Pedro, de ter acreditado, de ter recebido o perdão de Deus lá junto do mar de Tiberíades, ser crucificado de ponta cabeça? Deus é um Deus egoísta, que é igual cana, chupa o doce e cospe o bagaço? Não, irmão, mas que esse povo cria tanto, acreditava tanto, que eles diziam, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, para ser devorado junto às feras, para ser afogado no fundo, no abismo das águas, para ser crucificado, para ser lanceteado. Alamaia, Paulo morreu sem cabeça, Estevão morreu apedrejado, glória ao nome do Senhor, mas não negou, porque a fé deles era tão viva que a dor não tinha poder, a fé era tão viva que o medo não tinha poder, a fé era tão viva porque eles criam que sem cabeça, sem braço, sem pele, como Sansão sem olhos, na glória eles serão ressuscitados, uma nova criatura completa, sem dor, sem medo, sem morte. Dá glória a Deus. O que Deus está te preparando é excelente, é maravilhoso. Vocês estão entendendo o que essa palavra está querendo dizer? Você é um vencedor, você é um herói, irmão Roberto, irmã Pati, Eli, irmão Serginho, irmãos Dalton, Diego, você é um herói na presença de Deus, porque o que se levanta contra ti, do teu levantar até o deitar, é coisa de louco. O que te persegue do amanhecer ao anoitecer é coisa de louco. Os pensamentos, os medos, a comida não mata a fome, a água não mata a sede, o cobertor não esquenta, o ar-condicionado não refrigera, e você está aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, a guerra está grande, Senhor, o cinto está apertado, Senhor, a fornalha está quente, mas eu não te nego, você é um herói da fé, irmão, irmã. Aleluia, o nome do Senhor. Houveram sim grandes homens na história, até o irmão Cosmo pode nos contar, houveram sim grandes homens na antiguidade, mas esses homens não tinham a quantidade de informação que a gente tem. Qual o tamanho dessa pandemia? Qual o tamanho da inflação? Qual o tamanho do perigo real de assalto, de morte, de sequestro? Você só sabe o que a mídia te vende, e você se desespera, porque você é uma pessoa normal, você tem filho, você tem irmão, você tem pai, você tem mãe, você é bombardeado pelo diabo 24 horas por dia, vem no celular, vem no relógio, vem no computador, vem no rádio, vem no telefone discado, vem na televisão, e você tem que se reinventar cada dia, porque o adversário vai fazendo como um polvo, seus muitos braços vai tentando te alcançar, e você vai adoecendo. Deus te chama de herói essa noite, herói de Deus, heroína de Deus, o demônio não te matará. Aleluia. Esses homens eram sim heróis na fé, mas os mais antigos viram a mão de Moisés cheia de lepra
e depois limpa de lepra instantaneamente, pôs na túnica, ficou leprosa, pôs de novo, ficou limpa. Esses homens viram o mar se abrir. Esses homens viram como contei a víbora grudada na mão de Paulo, ele pôs no fogo, ela morreu e ele ficou vivo. Esses outros homens viram Lázaro ser ressuscitado. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, viram um anjo no túmulo do Senhor. Eles tinham visão manifesta. Eles tinham no que se apegar. Quem aqui de nós já viu Deus face a face? Quem aqui de nós já viu um cajado se transformar em cobra? Quem aqui de nós já viu o mar se abrir, água para um lado, água para o outro? E é por isso que o Senhor, já sabendo disso, dizia aos seus discípulos: vós credes em mim, pois tens visto os milagres e as maravilhas que eu opero. Mas saibais, após vós virão outros mais bem-aventurados, que sem me veem, creem em mim em espírito, verdade e vida. Deus estava falando de você, irmão. Deus estava falando de você, irmã. Você é um herói na presença de Deus. E vamos provar para o inferno se aqui tem crente ou não tem crente. Quem quer que Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra, dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus nas alturas. Tem crente de verdade, tem gente que ama a Deus, tem gente que crê na palavra. Você preparado ou não, garra bem nesse banco, porque a minha glória vai passar aí onde você está agora, e o fogo do meu espírito vai ser derramado sobre a tua vida, e todo mal que te acompanhou, cai agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser liberto agora. Aleluia. Esse é o Deus que você serve, e Ele quer saber quem você é na presença dEle. Que se apresente os soldados valorosos agora. Desembainha a tua espada e diz: eis-me aqui, Senhor. Vou tomar da verdadeira, beber da verdadeira bebida, comer da verdadeira comida, e mal nenhum ficará diante da minha presença. Profetiza para janeiro, irmã Rosa. Profetiza para fevereiro, Sérgio. Profetiza, Gabi, para março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E avisa eles: os teus amigos de 2021 eu já venci, e vou vencer vocês também, no nome do Senhor Jesus. Alaia da Lamaia. Profetiza para o carnê do carro. Profetiza para o exame do médico. Profetiza para a porta fechada, profetiza para a carteira de trabalho, profetiza para a conta do banco, profetiza para aquele filho que dá trabalho. O Senhor está entrando na tua vida com poder e glória, irmão. Essa palavra vai arrancar muito demônio da nossa vida. Então, irmãos, João passou por tudo isso, sofreu na pele, literalmente, sendo cozinhado vivo, mas não morreu, irmão. Não queimou, porque aquele que tem Deus, o diabo não mata. Que nem o irmão de Hortolândia, que eu vi na palavra no culto, lá no Amanda 2, servo de Deus pregava a palavra, irmã Rosa, e dizia: aquele que dá glória a Deus, o diabo não mata. Quem dá glória a Deus, o diabo não mata. E quem conhece Hortolândia sabe que ela tem uma penitenciária monstruosa, do Amanda 2 lá. Tem perto ali, naquela cidade. Ele saiu, pegou o ônibus para ir para sua casinha, estava com a mochilinha, ele é porteiro, com a bolsinha assim da Adidas, de levar marmitinhas, coisinha dele, que ele é porteiro de prédio, esbarrou num homem, um ônibus muito cheio, falou: desculpa. Aquele homem ficou tomado por uma força estranha e falou: desculpa nada, vou matar você agora. Sacou um revólver e pôs dentro da boca do irmão. E ele lembrou da palavra: quem dá glória a Deus não morre. E ele com a arma dentro da boca: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O homem deu uma piscada dura, tirou a arma e falou: cadê o homem que está dando glória a Deus? Ouvia ele, mas não via ele, na frente dele, glória ao Senhor. Deu um tiro para cima, o motorista abriu a porta, o ladrão saiu correndo para um lado, o irmão está dando glória a Deus até hoje. Aleluia, o nome do Senhor. O teu Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que não perde batalha. E hoje o Senhor vem para animar a sua igreja, dizendo: eis que eu faço novas todas as coisas. Irmandade, vocês não me ouviram pedir isso, mas hoje eu vou implorar para vocês:
Dá tudo o que vocês têm de glória para Deus aí agora. Louva a Deus e sai daqui um gigante na presença de Deus, porque o adversário está contando que ele vai te matar em 2022, mas o inferno vai ser confundido no nome do Senhor Jesus, irmão. Se destaca aí, minha irmã. Cadê aquela linguagem bonita que Deus te dá? Cadê aquele glória bonita que planta da tua boca? Cadê, irmão, aquele sapateado que Deus te toma na glória, no manto, no poder? Recebe essa unção aí agora. Eu estou te libertando dessa prisão espiritual que você anda. Não seja frio, seja quente. O fogo do meu espírito te aquece agora. Dá glória a Deus, irmão. Glorifica a Deus, louva a Deus. Puxa o céu para pertinho de você e fala: Senhor, hoje eu não vou perder essa bênção de jeito nenhum. Hoje eu não vou perder essa glória de jeito nenhum. Eu não vou perder essa palavra que Deus está mandando. Porque esse servo aí é travado às 4 rodas. Se Deus está tomando assim é porque Deus me ama. Recebe, irmão. Recebe bênção, recebe glória. Recebe os dons, recebe libertação. Recebe força no nome de Jesus. Canta, passarinho. Canta, a gaiola está aberta. Canta, canta, irmão. Canta em nome de Jesus. Canta com alegria. Se sinta aquele crente novinho que você era, cheio de virtude, cheio de alegria, cheio de glória. Que a palavra vinha sobre você e você falava: Senhor, que coisa gostosa. Quando foi que o adversário cruzou o teu caminho, que agora impede a palavra de encostar em você? Hoje Deus quebra essa muralha que te separa da virtude. Hoje Deus quebra essa muralha que te separa daquela glória. Irmãos, está havendo um derramamento aqui como há muito tempo não há, irmão. Aleluia. Aleluia. Deus está libertando. Alamaia. Deus está curando, Deus está soltando as almas. Aqui nós já estamos vendo operar de Deus. E aí na sua casa, irmão? O que está acontecendo? Está vendo um mover aí? É Deus trabalhando na tua vida. Hoje esse vício da bebida sai da tua casa no nome do Senhor Jesus. Hoje esse vício do cigarro, da droga, sai da tua casa em nome de Jesus. Tudo que tem tirado a tua paz, Deus está arrancando da tua vida. Receba, irmão, receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A irmã Mara conheceu, para encerrar a palavra, a irmã Mara conheceu, o irmão Marquinhos não está aqui, mas conheceu. Nós fomos juntos até Minas, em Itapeva, e eles conheceram os irmãos amigos nossos da CCB, a Dani e o Rubinho, jantamos na pizzaria deles. Aliás, jantamos 2, 3 vezes aquela noite, orando nas casas dos irmãos da CCB lá, isso no tempo da CCA ainda. Deus abençoou muito. Essa irmã Dani não cria no Espírito Santo. Ela não cria que Deus visitava o homem e a mulher, dele tremer, dele pular, dele sapatear, dele falar em língua. E ela estava sempre assim nas orações. Nunca desfez, mas estava de cabeça baixa, gélida, fria igual uma pedra de gelo. E um dia nós estamos numa oração e eu vi entrar um arqueiro, com uma roupa bonita, sem chapéu, uns cabelos compridos, preto, não vi o rosto. Entrou com um arco e flecha na mão, já com a flecha assim. E nós estávamos na oração. Ele procurou, achou ela no canto assim da parede e soltou aquela flecha, batia no peito dela e passou aquela revelação. Na hora da oração, eu falei: o que é isso, Senhor? E o Senhor falou para mim: avisa a Dani que hoje o meu anjo entrou aqui e ela vai receber o Espírito Santo aqui nessa oração. Mas logo a Dani não podia ser um que pelo menos chorasse, mais fácil de pregar. Dani, Deus me mostrou isso. Ela falou: amém, Deus que abençoe. E do jeito que estava, ficou. Encerrei a oração, falei: vamos embora para nossa casa. Deus sabe de tudo, envergonhado. Ela me saudou um, saudou outro. Quando ela saudou a irmã Marlene, que estava lá naquele dia, que ela deu o ósculo na irmã Marlene, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. E ela rodava igual um peão na sala assim, que não havia quem segurasse. Pulava, irmão, quase batia a cabeça no teto. E agarra daqui, segura dali, o Rubinho tentando segurar. E quem segura a presença de Deus, irmão? Com muito custo consegui ir embora. Eu morava em Monte Verde, 50 quilômetros de lá. 20 para as 4 da manhã, meu telefone toca. Eu vi Rubinho, falei: meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Que foi, Rubinho? Ele falou: mano, pelo amor de Deus, escuta isso aqui. Ela dormindo na cama, ele pôs o celular, ela dormindo, falando em língua.
Aleluia. Ela chegou assim, dormiu assim e amanheceu outro dia assim. Glória ao nome do Senhor. Quer ouvir mais uma? Para você crer que Deus existe? Mão Miguel, encarregado de orquestra da CCB, da Central de Caraguatatuba, no Porto Novo. Rua Placidina Ferreira do Santo, número 110. Pode ir lá que você vai congregar com ele. Toca trompete, onde o Diego foi batizado, meu irmão. Ele era meu encarregado de orquestra. Daniel é meio índio, Caiçara. O Daniel não, o irmão Miguel. Mas bom, amigo para toda hora. Quem quer ver amigo é para arrastar um picaré na praia, é ele. Bom para pegar camarão, pegar tainha. Crente antigo, a irmã Alice, senta no órgão para tocar, quando ela fica retinha, o cabelo dela faz 2 voltas no chão, assim, que encosta, a esposa dele. Filho do irmão Zezinho Rita, neto do irmão João Rita, tudo gente de onde a gente se criou. Miguel era duro igual uma pedra para essas coisas. No dia do aniversário da Maiara, da filha dele, ele falou, vem orar aqui em casa. Eu falei, vamos orar. Era um sábado, tinha acabado o culto no Porto Novo, a nossa comum, nós fomos orar na casa dele. Aí oramos. Quando eu estava no meio da oração, Deus me deu outra revelação. Deus me mostrava uma represa muito grande, e eu estava na parte de cima da represa. E aqui era água que não tinha fim. Lá embaixo era o chão, e aquele paredão que não tinha fim. Lá embaixo eu olhava um homem pequenininho, de tão longe que era, com um pedaço de pau, dando umas batidas com aquela madeira naquela represa, como quem queria quebrar. E eu falava, mas que juiz esse homem? Como é que ele vai quebrar esse mundo de concreto, que é esse pedacinho de madeira mais fraco que um cabo de vassoura? E ele ali ficou, irmão, insistindo. Daqui a pouco fez uma trinquinha desse tamaninho lá embaixo, e ele saiu correndo. E aquela trinca foi subindo até os meus pés, eu saí correndo para a margem também, aquela parede veio abaixo, irmão, e aquela água desceu e fez um rio que não tinha fim de tamanho. Senhor, o que será isso? E o Senhor falou para mim, conta para o Miguel essa revelação que eu te dei, e fala que a parede dura é o coração dele, mas eu vou quebrar hoje. Miguel, Deus me mostrou isso, e ele olhando sério para mim, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Deus sabe de todas as coisas, está na mão de Deus. Tornei a encerrar a oração, ele me saudou a irmã Alice, saudou a Maiara, quando ele saudou o filho dele, Alisson, o filho dele queimando em febre, 42 graus de febre quase o Alisson. Não tinha nem Covid nessa, com muita febre. Ele agarrou o menino, quando ele saudou o filho dele com ósculo, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Ficou 1 hora agarrado ali no filho. Olhou, irmão, os dois, que parece que alguém tinha jogado um balde d'água. Quando ele largou o filho, a febre já tinha ido embora. Aleluia. E o Miguel passou a noite, amanheceu o dia falando em língua. Quando foi à noite, ele chegou no culto falando em língua lá da igreja, no estacionamento. O Miguel chegou, outro pé que ele está arrumando lá no estacionamento. E os porteiros vinham segurando ele, a irmã Alice. Você precisa ver o trabalho que deu para pôr a roupa para ele vir para o culto. Não comeu nada desde ontem à noite, não dormiu a noite inteira sentado na cama, não consegue parar de falar em língua. Glória a Deus. Levantou para testemunhar em língua, irmão. Glória ao nome do Senhor. E ele falando, a igreja ouvindo, entendendo, irmão Zezinho atendendo o culto, irmão. Se prepara. Deus vai dar uma trombada, não sei que você vai perder o rumo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Você está preparado para o sobrenatural de Deus? Abre a tua boca e glorifica a Deus. Senhor te diz, eu vou cruzar o teu caminho que você vai assustar, mas não assusta não, sou eu chegando na tua vida. As 2 mulheres, quando foram ungir o corpo do Senhor e viram um anjo, acharam que era um fantasma. Não precisa ficar com medo não, é Deus na tua vida. Deus seja louvado. Glória a Deus nas alturas. Vamos continuar, irmão? Vem as irmãs que vão servir a Santa Ceia.